Começamos hoje a coluna Informando Direito com Dendry Rios. Olha que interessante, eu vou trazer aí várias notícias relacionadas aí ao mundo jurídico, à linguagem jurídica. Muitas vezes a gente está no dia a dia acompanhando jornal, televisão, site e não entende. Aliás, a gente até acaba, algumas palavras até acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Mas será que nós sabemos o que significa? E o nosso primeiro encontro hoje, nós vamos falar das principais linguagens utilizadas aí pela imprensa, né, para destacar uma questão policial, uma decisão judicial, o dia a dia que envolve aí o seu direito, a legislação brasileira. Vamos lá para o conteúdo? Já ouviram falar que se o juiz concedeu uma liminar, né, essa decisão está sendo válida com a liminar? Então, liminar é uma decisão judicial provisória e urgente concedida por um juiz de direito no início de um processo. A liminar tem o objetivo de proteger o direito antes do julgamento final do processo. Então, quando você ouvir aí falar o juiz concedeu uma liminar ao Poder Judiciário, é uma decisão que antecipa o julgamento, né, do processo. Não que isso vá continuar, essa liminar pode ser derrubada durante o processo. Já o mandado de segurança, tá? É mandado, não mandato, igual muitas vezes a gente escuta. Mandato é de parlamentar, de legislador, de vereador, deputado, senador. Mas nós estamos falando que mandado de segurança é uma ferramenta jurídica de maneira rápida, utilizada para proteger os direitos claros e certos contra aqueles abusos de poder, né, do poder público, por parte dos agentes do poder público. E para que serve esse mandado de segurança? Serve para anular os atos ilegais das autoridades públicas ou de agentes públicos aí que exercem a função de Estado. Então olha que interessante, falamos aí de liminar e falamos de mandado de segurança. Vamos para mais assuntos aqui, mais linguagens. Uma outra linguagem também, quando fala assim, a pessoa está com a prisão em flagrante, né? Foi presa em flagrante. A prisão em flagrante é uma medida de segurança rápida que acontece quando alguém é pego cometendo crime, né? Logo após de fazê-lo ou enquanto é procurado aí pelas autoridades, né? É quando é achado coisas que comprovam que essa pessoa é a autora daquele crime. Então ali é feito no ato uma prisão em flagrante, tá, pessoal? Prisão temporária. A prisão temporária ela é uma prisão cautelar durante aí a fase de investigação criminal, né? Com prazos aí curtos definidos por lei. Em crimes comuns, essa prisão aí temporária, ela costuma durar 5 dias e pode ser prorrogada por mais 5 dias, tá? Já em crimes mais graves, que são aqueles crimes, né, considerados aí hediondos ou equiparados, as prisões temporárias podem durar até 30 dias e prorrogáveis por mais 30. E aí nós vamos saber a seguir outros tipos de prisão e também o que significa aí os crimes hediondos. Olha, agora a gente fala de prisão preventiva, né? Quando você assistir algum noticiário falar assim, a justiça decretou a prisão preventiva. Essa é uma das prisões mais temidas, né? Conforme aí o caso que aconteceu. A prisão preventiva ela é uma medida cautelar que ela priva a pessoa de liberdade, né? Ou seja, a pessoa vai ficar recolhida aí a uma unidade prisional, né? Ela tem que ser aí decretada por um juiz durante a investigação criminal ou durante o processo penal, tá? É uma prisão que exige, né, prova de existência do crime, indício de autoria e principalmente aí risco à ordem pública ou que o possível criminoso esteja aí prejudicando, né, o andar das investigações do processo aí para, né, também esteja prejudicando a aplicação da lei, tá? A prisão preventiva ela não tem um prazo fixo, né, de duração aí estabelecido em dias ou meses ou anos, tá? Mas ela deve durar apenas o tempo necessário para o andamento do processo. Então, esta é a prisão preventiva. E aí nós vamos falar de crimes hediondos, né? São aquelas infrações penais de extrema gravidade, né? Que causa aí uma comoção social,
né? E os crimes hediondos são crimes como latrocínio, estupro, né? Homicídio qualificado, né? A questão do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro de vulnerável, extorsão qualificada pela morte ou mediante sequestro, feminicídio, genocídio. E ainda nós temos os crimes que são equiparados, né? Que são tratados como crimes hediondos, que são aí o tráfico de droga, tortura e também o terrorismo. Olha só, então é importante aí, quando você ouvir falar de crimes hediondos, você já sabe esse rol aí de crimes. E uma outra curiosidade interessante: quando você ler na imprensa, assistir uma televisão e está falando que a autoridade policial, olha, nem todo policial é autoridade policial, tá? Apenas os delegados de polícia civil e delegado de polícia federal, apenas os delegados são autoridades policiais. Os demais policiais, né, militares, civis e outros policiais, eles são considerados agentes de autoridade, tá? Então, quando fala assim, autoridade policial conduziu, delegado, tá bom? Se não for delegado de polícia civil, polícia federal, não é autoridade policial, é agente de autoridade, tá? Vamos para mais curiosidades aqui do nosso mundo jurídico aqui, informando o direito. Um outro fato também que é muito noticiado, quando fala assim, decisão de primeira instância, decisão de segunda instância, o que isso significa no nosso dia a dia? A primeira instância, a decisão da justiça, é o início do processo, com um único juiz, tá? Ele analisa o processo, analisa o conteúdo e profere uma decisão. E a decisão de segunda instância é a revisão desse processo, né, decidido aí pelo juiz da primeira instância. A segunda instância, ela é o momento onde o Poder Judiciário analisa a decisão da primeira instância, mas quem analisa não é mais um juiz, né? Quem analisa é um grupo de desembargadores no Tribunal de Justiça. Então, olha que interessante, primeira instância, um único juiz, é onde começa o processo, e segunda instância são um colegiado de desembargadores dentro de um tribunal, analisando aí a decisão daquele juiz de primeira instância. Olha, mais uma curiosidade, né? O que é o STF e o STJ, que tanto fala nos noticiários? O STF é o Supremo Tribunal Federal e o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Qual a diferença, Dena? O STF protege a Constituição Federal, que é um conjunto de leis mais importantes do país, definindo aí as regras para a criação de outras leis, né, os direitos e os deveres de cada um de nós, cidadãos, e também como fica e deve ser a organização do Estado. Isso, o STF, o garantidor da Constituição Federal. O STJ, ele cuida da aplicação das leis federais. O STJ, pessoal, ele é a última instância da justiça brasileira para garantir que as leis federais sejam cumpridas aí, né? Como, por exemplo, o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, tá? Para que elas tenham o mesmo significado e a mesma aplicação em todo o país. E o STJ, ele também julga recursos, né, sobre a aplicação correta do Código Penal brasileiro e as leis penais especiais federais, tá? Então, ou seja, o STJ também julga, né, os recursos vindos dos estados, dos tribunais regionais. Então, olha a diferença aí. O STF cuida de todos os detalhes da aplicação da Constituição Federal e o STJ da aplicação das leis federais aí em todas as regiões do país, né? Principalmente uniformizando aí o entendimento e aplicação das leis dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Olha, rapidamente, né, nessa primeira coluna aí, duas notícias interessantes que pode servir de exemplo aí para o país. A protesto em cartório, tá? Uma nova lei no Distrito Federal criou aí regras, né, novas regras para empresas de serviços públicos fazerem um protesto em cartório. Veja, empresa de serviço público.
o governo do Distrito Federal sancionou a lei que traz as novas regras aí, como a central de abastecimento, a empresa de energia elétrica, né, para que elas possam fazer o protesto em cartório da dívida daqueles consumidores que não pagarem, tá? A norma, essa nova regra foi publicada no dia 14 de julho no Diário Oficial e ela começa a valer nos próximos 90 dias. E olha só, e o protesto ele está proibido se a conta estiver vencida há menos de 90 dias. Tá? Além disso, a empresa é obrigada, antes de protestar, oferecer outras opções de cobrança, como o parcelamento, a renegociação da dívida, antes de enviar para o cartório. Tá? E a lei também cria uma proteção às famílias de baixa renda. Então é importante aí ficar atento, né? Principalmente aquelas famílias inscritas no cadastro único, né? No CAD único que fala, ou que recebam algum tipo de benefício de assistência social, né? Para a pessoa com deficiência. Neste caso aí, o público precisa, né, ser considerado, né, uma família em situação de vulnerabilidade, e o protesto só pode acontecer se a dívida passar de um salário mínimo, tá? E se ela estiver atrasada mais de 6 meses. E além disso, né, as empresas públicas devem oferecer aí um parcelamento que possa caber no bolso, no orçamento dessas famílias. Então, muito atento aí aos seus direitos, né, diante dessa legislação aí do Distrito Federal para os novos protestos. E uma outra lei também, né, lei não, na verdade uma decisão agora do STF, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, e essa decisão envolve servidores públicos. O ministro do STF, lembra que eu disse? Do Supremo Tribunal Federal, garantidor da Constituição, ele suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em que determinava a nomeação de 22 policiais, né, para atender aí em regime emergencial a uma unidade de delegacia, né, uma unidade aí de segurança pública no município de Águas de Lindóia. Então o Tribunal de Justiça determinou que 22 novos policiais passassem a assumir aí o serviço público, né, o concurso público, para atender uma delegacia na cidade de Águas de Lindóia. Com essa decisão, o ministro suspendeu a ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Porque ele entendeu que o que o ministro quis dizer, que o judiciário não pode interferir na decisão do governo do estado de São Paulo, né? Ou seja, o judiciário estava determinando que o estado de São Paulo nomeasse 22 novos policiais. O STF suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e devolveu esse poder aí, né, de gestão, de nomeia, não nomeia concursados aí na área da segurança pública para o governo de São Paulo, que é o ente da federação que faz a gestão do estado. É ele que sabe o seu orçamento, a sua necessidade. Então não pode ser uma imposição do Tribunal de Justiça de São Paulo determinar isso. Então ficou aí a decisão do STF, tá bom? Pessoal, foi um resuminho de notícias. Eu quis começar primeiro aí trazendo um explicativo, né, de algumas linguagens, mas na próxima coluna a gente vai entrar diretamente nas notícias que impactam o nosso dia a dia. Essa é a coluna Informando Direito, aqui com Dendre Rios. Compartilhe, curta, e eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a linguagem jurídica aí praticada todos os dias na imprensa, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.